turminha, tudo bem com vocês? A professora Marbene em mais uma videoaula do componente curricular de português hoje. Nós iremos estudar um pouquinho sobre conto de enigma. Vamos prestar atenção aqui no compartilhamento de tela, ok? Antes da gente iniciar, procure aí o seu quarto, né? Aquele local melhor para você estudar, para você escutar a aula, para você conseguir captar aí as informações que a professora Marbene vai explicar para vocês agora sobre esse gênero textual, ok? Conto de enigma. Vamos lá. Qual é o objetivo da aula de hoje? Né? Eu vou ler o conto de enigma, esse aqui, O Incrível Enigma do Galinheiro, e após a leitura eu vou explicar, né, identificar as principais características deste gênero, ok? Então vamos prestar atenção? Vamos aí. O título do texto, né, é O Incrível Enigma do Galinheiro. Preste atenção, que eu estou lendo, né, o texto e vocês vão acompanhando como está desenrolando essa trama, ok? Isso aconteceu numa época em que o grande detetive Sherlock Holmes estava aposentado e um tanto esquecido. Em Londres, onde morava, ninguém mais o chamava para elucidar mistérios. Conformava-se dizendo, não se fazem mais bandidos como antigamente. Pessoal, interrompendo aqui, abra o livro na página 128 aí, 129 e 130. 128, 129 e 130. Vamos lá? Vou iniciar novamente a leitura. O texto é O Incrível Enigma do Galinheiro. Isso aconteceu numa época em que o grande detetive Sherlock Holmes estava aposentado e um tanto esquecido. Em Londres, onde morava, ninguém mais o chamava para elucidar mistérios. Conformava-se dizendo, não se fazem mais bandidos como antigamente. Meu tio Clarimundo, leitor das aventuras de Sherlock, foi quem decidiu contratá-lo, mas que não trouxesse seu secretário, Dr. Watson, que só servia para ouvir no final de cada caso a mesma frase. Elementar Watson. Mas se trata de um caso tão insignificante, protestou mamãe. Aí responde, né? Insignificante? Esse enigma está nos pondo malucos. Alguém andava assaltando o nosso galinheiro. A cada dia sumia uma galinha. Quem faria isso estando a casa cercada de paredes de imensos edifícios? Não havia muro para assaltar, nem grades para pular. E na casa só morávamos eu, meus pais, tio Clarimundo e Noca, a velha empregada. Um enigma muito enigmático, sim. Sherlock Holmes chegou e hospedou-se no quarto dos fundos. Ele, seu boné xadrez, seu cachimbo, lógico e mais logicamente sua lupa, que aumentava tudo, chegou anunciando: chamarei esta aventura o caso das galinhas desaparecidas. Ou ficaria melhor, o incrível enigma do galinheiro. Ambos são bons, mas na maior parte das vezes o culpado é o mordomo, informou Sherlock. Onde está o suspeito? Aí responde, né? Não temos mordomo. Então me levem à cena do crime. Levamos Sherlock ao quintal, pequeno e espremido entre os prédios. Ele tirou a lupa do bolso, um palito ou folha de árvore, examinava concentradamente, depois tomava notas no caderno, ou seja, ele escrevia no caderno. Mas, como a viagem o cansara, foi dormir cedo. Na manhã seguinte, minha mãe acordou com a informação. Sumiu outra galinha. Esta noite dormirei no galinheiro. Continuando na página 130. E dormiu mesmo, sentado numa poltrona. Desta vez, eu que o acordei. Mr. Holmes, roubaram mais uma galinha. A notícia fez com que se decidisse. A história se chamará mesmo O Incrível Enigma do Galinheiro. Não estamos preocupados com títulos, rebateu meu tio. Mas meu editor está. Nesse dia consegui ler o caderno de anotações do detetive. Li. Nada, nada, nada. Um nada em cada página. Organizado? Não. Também nesse dia, Sherlock telefonou a Londres para trocar impressões com o fiel Dr. Watson, uma fortuninha em chamadas internacionais. E as galinhas continuavam desaparecendo, apesar de Sherlock Holmes dormir no galinheiro. Ele já andava falando sozinho, nem sinal de gato, cachorro, raposa, gambá. Todo o meu prestígio está em jogo. Por fim, restou apenas uma galinha. À hora do almoço, o famoso detetive sentiu-se velho e fracassado. Sofreu uma crise, chorando na frente de todos.
Nós nos comovemos muito com a situação. Um homem daqueles derramar lágrimas? Noca então deu um passo à frente e confessou. Eu que roubava as galinhas, dava às famílias pobres de uma favela. Sherlock enxugou imediatamente as lágrimas na manga do paletó. Já sabia. Fingi chorar para que ela confessasse. Então desconfiava de Noca? Perguntou o tio Clarimundo. Encontrei penas de galinha no quarto dela, elementar Clarimundo. E o que dizem de comermos a penosa que resta no galinheiro? Não se foi escrito o incrível enigma do galinheiro. Se foi, pobres leitores, na verdade, eu que roubava as galinhas para dar aos favelados. Inclusive, quando o detetive dormia no galinheiro, Noca sabia disso e assumia a culpa em meu lugar. Elementar Mister Sherlock Holmes, né? E aí nós temos toda a trama que ocorre na onde? No galinheiro. Onde fica esse galinheiro? Fica no fundo lá da casa, cercado por muros, por prédios, né? Bem apertadinho. E não se imaginava, né? Que naquele local, todas as noites, haveria o roubo de uma galinha. Entenderam? Então, é aqui, olha. A trama tem o local, tem o enigma, né? Era solucionar quem estava roubando, né, as galinhas todas as noites no galinheiro, ok? Então, vamos prestar atenção aqui. O tipo de narrativa é algo a ser desvendado. Logo abaixo aí do livro de vocês, na página 128, tem assim, sobre o gênero conto de enigma. O eixo desse tipo de narrativa é um enigma a ser desvendado. Seus elementos básicos são o enigma, a vítima, o culpado, o detetive, as pistas e a solução. Olhando aqui agora, os elementos básicos. O enigma, né? O que é que está sendo procurado aí para tentar elucidar, tentar concluir essa investigação? Quem é a vítima? Quem é o culpado? E o detetive? Será que tem pistas? Não tinha pistas? E a solução de quem realmente estava pegando as galinhas todas as noites aí na trama, né? A trama, por ser envolvente, mantém o leitor em tensão durante todo o desenrolar da história. No decorrer do texto, são apresentadas pistas que ajudam a elucidar o caso. A elucidar é achar, né, a pessoa, o responsável, né, o culpado por estarem roubando, né, uma galinha todas as noites no galinheiro. No decorrer do texto, são apresentadas pistas que ajudam a elucidar o caso, mas o mistério só é resolvido no final da narrativa, né? Aí vai contando toda a história até encontrar o, o culpado. A narrativa, né, de Enigma Clássica apresenta sempre duas histórias distintas, histórias diferentes, a do crime e a da investigação. Em geral, durante o processo de investigação, relata-se a história do crime, além de um detetive perspicaz, esse gênero requer que a lógica de resolução do enigma seja perfeita, sem falhas, né? E nós temos aqui o enigma, a vítima, o culpado, o detetive, as pistas e a solução. São os elementos básicos desse gênero textual, conto de enigma, né? E aqui nós temos a narrativa de enigma. Em geral, apresenta como personagem o criminoso, a vítima, o suspeito e o detetive. Então, todo mundo aqui faz parte, né, da trama, são os personagens. O protagonista, na maioria das vezes, é quem investiga todos os fatos na tentativa de elucidar o mistério. E aí, novamente, os elementos do conto, a trama, o cenário, né? Onde era que se passava isso? Qual era o cenário? Um galinheiro? Qual era o problema do conflito? Achar quem estava roubando a galinha. Quem eram esses personagens? O protagonista, né? E aqui, complete com os elementos do conto. Na página 131 do livro de vocês, tem aí uma tabelazinha, ok? E nessa tabelazinha, o item 2, pede para você completar com os elementos do conto, né? Então, vocês vão novamente escutar o que a professora acabou de ler, ou se você não quiser escutar, você vai fazer novamente a leitura aí no seu livro e vai preencher o enigma, né? Qual é o enigma? Eles querem descobrir algo, o quê? O assalto ao galinheiro. A vítima, quem é a vítima que está sofrendo, né? Todas as noites está sendo roubada uma galinha. O culpado, o detetive, as pistas
e a solução do enigma, né? Quem realmente estava roubando as galinhas, né? E para onde essas galinhas iam, ok? E logo em cima, aí na página 131, tem um quadradinho onde tem compreensão. Fique sabendo mais detalhado, né? Os elementos que compõem o conto do enigma. O enigma, algo difícil de entender, é um mistério. A vítima, aquele que é prejudicado por uma ação ilegal. O culpado, aquele que atinge a vítima. O detetive, agente de investigação. As pistas, sinais que auxiliam na investigação. E a solução do enigma, o mistério é desvendado. Entenderam? Espero que vocês tenham compreendido. Espero que vocês tenham, vamos dizer assim, entendido realmente toda a característica, né, de um conto de enigma, né? Os principais elementos aí do texto, onde se passou a história, quem são os personagens, ok? Que isso faz parte do gênero textual conto de enigma, ok? Até a nossa próxima aula de português, né? Não deixe de estar fazendo, né, a tabelinha da página 131, a questão 1 também, né? Vocês têm a página 132, 133, para estarem concluindo, para estar concluindo aí todos os itens referentes ao texto Conto de Enigma, ok? Então, dúvidas? Coloque a pause aí. Se persistir a dúvida, peça orientação ao seu monitor. Um beijo, até breve.